Programa Magnificat, o nosso encontro de cada semana, aqui a partir da Academia Marial de Aparecida, no momento em que nós olhamos e contemplamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida e procuramos aprofundar o sentido, a razão de ser dessa devoção assim tão forte no coração de todo o nosso povo católico. E é tão bom a gente olhar para Nossa Senhora e sentir nela não somente a intercessora, a mãe que cuida de seus filhos, mas também esse grande modelo que Deus dá para nós. Hoje eu tenho a alegria de receber como convidado aqui no Magnífico o Padre Ferdinando Mancilio, missionário redentorista, que trabalha na nossa editora Santuário, escritor, editor, enfim. Padre Ferdinando, já há muitos anos, ele se dedica a esse apostolado bonito que parte da editora Santuário, não se limita a ela, porque ele vai aonde for necessário, exatamente levando tudo aquilo que para nós é, num grande nome, uma grande catequese mariana, uma catequese cristã, cristológica, mariológica. Padre Ferdinando, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria estar aqui nesta hora. Tá bom. Vamos conversar assim livremente como dois confrades, né? Muito bem. Você que já foi diretor aqui da Academia Marial de Aparecida. Em que ano que você foi diretor? Olha, deve ter sido ali por 2001, se eu não me engano, Sim. 2002. Está nesse período aí. Eu sei que você está aqui entre os ex-diretores aí, uma bela de uma foto, viu? Pois é. Alguns anos mais jovem, mas você também não envelhece de jeito nenhum, parece que está já conservadinho. Carteira de identidade só. Ferdinando, a gente quer conversar um pouquinho com você sobre aquilo que vai ser o grande acontecimento desse ano, a novena, a festa da padroeira de Nossa Senhora Aparecida, né? E neste ano, de 3 a 12 de outubro, a gente escolheu um tema que abraça a proposta feita pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre vocação e missão, né? E aí então o grande título, o grande tema dessa novena vai ser Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Aí, Padre Ferdinando, fala um pouquinho sobre esse tema da novena deste ano de 2023. Primeiro, a beleza desse tema, né? E é bom a gente olhar que os anos anteriores a gente sempre trazia o termo com Maria, né? Ou seja, Maria que está conosco, Maria que caminha conosco, Maria que nos indica sempre a direção a seguir. Este ano, então, a comissão, o grupo que é responsável pela elaboração da novena, pensou dessa forma, digamos, imperativa, né? Maria nos ensina, ou Maria ensinai-nos que vocação é graça e missão. Né? Eu vejo assim nesse tema a interioridade de Maria, claro, porque ela é missionária. Ela trouxe a graça da redenção para nós, né? Então, o tema, sem dúvida nenhuma, é grande e belo. Eu acho que é um tema que vem assim bem sobre a proposta CNBB, né? Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho, né? Pés a caminho. Então, é essa a nossa vocação. Faz quase que uma chamada aquele texto de Lucas sobre os discípulos de Emaús, né? Corações ardentes, pés a caminho. No momento que eles perceberam Jesus ressuscitado ao lado deles e passou toda a tristeza que eles sentiam pela morte, pela sepultura de Jesus, eles estavam se afastando de Jerusalém, voltam imediatamente para testemunhar para todo mundo, nós encontramos Jesus ressuscitado. Corações ardentes, cheios de alegria, de amor, pés a caminho, para levar essa notícia para todo mundo. Eu creio que vocação é isso, né? Vocação e missão, missão e vocação, né? A raiz, né? Bem sabemos, a raiz de toda vocação está no nosso batismo, né? Exatamente. A base de toda vocação é a dimensão batismal. Ou seja, dentro do batismo nós nos assemelhamos à mesma missão de Jesus, né? Sim. Então, acho que eu lembraria ainda dentro da toda a temática que vai ser desenvolvida em cada dia da novena,
eu vejo assim, a importância de uma igreja que vive essa dimensão batismal e abraça a ministerialidade na igreja, né? Ou seja, os ministérios na igreja, né? Porque uma igreja que não é ministerial, ela passa a ser uma instituição. A igreja que é ministerial, ela é a igreja povo de Deus, conforme nos reza o Concílio Vaticano II, né? Eu acho que a primeira coisa, essa consciência do batismo, né, Ferdinando, leva a gente a interpretar a vida da gente, porque nós podemos deixar a vida ir levando a gente como a gente bem entende, conforme as oportunidades ou não que temos, né? Mas simplesmente exercer uma profissão, viver a vida, tentar ganhar sempre mais ou aprender, né? Mas de repente, eu sou batizado, eu fui chamado por Deus à vida, né? E Deus me chamou para me dar uma missão. Eu acho que dá um colorido totalmente diferente na vida de uma pessoa quando ela interpreta a vida dela com uma conexão com Deus. É Deus que me chamou, Deus que me dá uma missão. Então, o meu objetivo não é só um salário, não é só a fama de digamos assim, uma profissão que eu exerço, bem ou mal. Porque isso pode acontecer dentro da igreja, acontece na sociedade, né? E as pessoas vivem uma vida que, com o tempo, vai até enjoando naquilo que faz, naquilo que exerce, né? Ou seja, corações ardentes e pés sem caminho, você vai encontrar muita gente assentada naquilo que faz, já amortecida, já sem muito sabor e gosto daquilo que faz. Corações ardentes, pés no chão. Sabe, eu estive pensando assim que o Sábado Santo, quando a gente faz na vigília, na proclamação da Páscoa do Senhor, a renovação de nossas promessas batismais. Certo. Acho que a gente deveria retomar esse episódio de Emaús, que o ano vocacional nos chama para pensar, né? Exatamente isso, pés no chão, corações ardentes, pés no chão. E por quê? Porque esta renovação batismal era um momento belíssimo dentro da celebração. Nós fazemos com dignidade e tudo, e a celebração é muito longa também, mas essa renovação deveria ser feita pelo menos mais 2 ou 3 vezes durante o ano. Para recordar para nós exatamente a nossa vocação de filho e filha de Deus, de cristão batizado, né? Eu sinto que esta dimensão vocacional do nosso batismo, ela ainda está muito ritualista só. A gente faz, celebra com dignidade o batismo, mas depois parece que vai esgarçando todo o caráter, né, que o batismo traz para nós. Isso, o batismo acaba sendo, infelizmente, um evento social ou um evento familiar, né? E esse mistério dessa conexão fortíssima da existência de um ser humano com Deus, eu digo assim, você foi registrado no céu hoje. Alguém tomou nota de você, isso desaparece, né? E é por isso também que a dimensão de vocação, de saber eu fui chamado à existência, eu fui chamado a viver, eu fui chamado a cumprir uma missão nesse mundo, né? É o que dá mais dignidade para a gente, né? Agora, exatamente talvez seja esse problema. A gente, quando começa a crescer, os chamados que vêm, às vezes é o chamado da família, que quer que a gente estude, que a gente se forme isso ou aquilo, né? O chamado da sociedade, muitas vezes, em cima da gente, né? E nem sempre a gente vai, como que eu vou escutar o que Deus quer de mim? Quando que eu vou perguntar o que é que o Senhor quer que eu faça da minha vida, da minha história, né? Eu acho que a nossa fé, ela não ilumina muito isso aí, né? Fé em Deus, mas saber que Deus tem fé em mim também, Ele espera que a minha vida seja útil. Deus é relação, né? Deus é relação. É nesse sentido que eu digo, a novena deste ano, ela vem ressaltar exatamente este nosso viver, esta dimensão batismal dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja muito viva, né? Nós temos que perder ser uma igreja triste, né? Acomodada, ou uma igreja simplesmente intimista, como
que é importante a intimidade, claro, com Deus, né? Mas também a gente tem que abrir os olhos para a realidade que nos cerca, né? Então, toda a vocação do jovem, a importância do jovem, a beleza em Lisboa, 1,5 milhão de jovens em torno de um senhor idoso, De verdade. cadeira de roda, com uma bengala na mão, e alguém que contagia. Pô, essa é a vocação do cristão. É. A vocação do cristão é contagiar o outro. Mas nós ficamos pensando numa igreja estrutural e não numa igreja que contagia. A novena quer ressaltar isso. E a novena é bonita porque ela faz uma bela experiência de povo de Deus reunido, né? Exatamente. E esse tipo de espiritualidade intimista, voltada para si, eu e Deus, Deus e eu, ela pode criar uma ilusão tremenda na vida da pessoa, né? Porque Deus não está no alto, Deus não está embaixo, Deus está no horizonte do nosso olhar, do nosso coração. Deus, para encontrá-lo, depende do encontro com o outro. Ou então a gente se ilude. Eu acho que nesse ponto Nossa Senhora foi um exemplo muito bonito, né? Ela certamente tinha aquilo que seria ser uma mulher daquele tempo. Estava tudo programado, vou me casar, vou ter filhos, né? Pois é. Lá vem o chamado de Deus. Ela escuta, ou seja, a palavra de Deus para ela foi mais forte do que tudo que ela tinha projetado, né? E essa palavra faz que Maria faça-se em mim segundo a sua palavra, né? Realiza a sua palavra em mim, né? Essa beleza da figura de Maria que não se deixa levar apenas por aquilo que normalmente acontece, né? Deus me chamou, Deus está querendo isso, é possível? Faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu acho que Nossa Senhora é um exemplo assim de resposta a uma vocação e abraçar uma missão que não estava lá no alto, nem lá embaixo, estava no enfrentar um tipo de vida, enfrentar o José, o noivo dela, enfrentar situações, o encontro de Isabel. Ou seja, é admirável como essa mulher soube responder a uma vocação e até hoje ela parece que está respondendo, porque não descansou ainda. Eu acho que aí faz a gente pensar assim, ó, eu tenho que quebrar paradigmas. Hoje nós temos aí não o que é da tradição, mas um tradicionalismo que é péssimo, né? Que é negativo, onde se quer viver uma realidade que não cabe mais no nosso tempo, né? E não é isso que vai fazer a igreja se tornar viva, não. O que faz a igreja se tornar viva é exatamente quebrar certos paradigmas. Como que eu quero dizer isso? Você acabou de dizer, Maria, claro, como toda hebreia, se casar dignamente, ter uma família numerosa, porque aí está a bênção de Deus, né? E Deus pede outra coisa. A pergunta é, o que Deus está pedindo para nós hoje? Vamos dar um exemplo. Ao dia que vai falar da família. Como vocação. Como vocação. Está aí tudo o que é do plano de Deus, que é bíblico, que é do Evangelho, né? Mas diante desta realidade, nós não vamos ficar pensando o que a igreja tem de dizer para a realidade, para a situação de família, de modelo de família hoje que está assim bastante variado, né? Ou vários modelos. Certo. Mas eu tenho que perguntar, como que eu, como cristão, nessa realidade, posso ajudar um casal em segunda união? O casal que não deu certo lá, mas agora está aqui, mas vivendo esse dinamismo do amor, como que eu posso ajudar? Eu posso negar essa realidade? Eu não posso negar. Mas quebrar paradigmas, então, é um negócio muito sério. Maria e José quebraram. Fizeram por causa da vontade de Deus, né? Então, o assunto é complexo, mas... Mas o que importa é exatamente a consciência que eu tenho, entende? E essa consciência ela é uma consciência da pessoa, né? Não é alguém que projeta sobre ela. Pois né? Eu estou cumprindo o que Deus quer de mim. É essa a minha vocação, é essa a minha missão, né? E quando a gente inicia uma missão, eu não posso simplesmente ali na primeira curva virar as costas e dizer não quero saber mais, vou mudar, vou fazer de outro jeito, né? Eu acho que aí entra realmente a força, a graça de Deus que me mantém naquele compromisso, naquele empenho que eu assumi, né? E independentemente daquilo que hoje, como se diz, quebra paradigma, às vezes uma primeira experiência
não vai em frente de jeito nenhum, né? E eu não sei até onde a instituição chega e fala para você, não tem jeito, vai quebrado mesmo, vai mancando, né? Ou então fala, não, para Deus os caminhos são diversos, né? Os caminhos são diversos e aí a gente respeita. Mas a primeira coisa muito bonita nessa novena é exatamente essa, a família é uma vocação, uma missão, ela não é simplesmente uma evolução natural que tem que acontecer, não. Né? É divina, né? E eu tenho que saber que quando eu assumo uma mulher, assumo um homem para ser meu companheiro, né, eu estou assumindo uma missão, né? E não apenas me autossatisfazendo, né? Como o Papa diz, quem vive de autorreferência nunca vai sair do casulo, né? Nunca vai realmente se unir para valer, formar algo novo, porque está no seu casulo, coloca alguém ao lado para ajudar, mas isso não é família. Isso não é família, isso não é vocação, isso não é missão. Eu acho que é importante. E sempre Nossa Senhora lá com o Zé, com o seu José, que a gente invoca, graças a Deus, mais vezes, e percebendo, era um casal verdadeiro. Sim. Porque cumpriu uma missão de verdade, né? Souberam olhar para Deus e para si, e qual a resposta que os dois deram, né? Exatamente. Para a vontade de Deus. Isso é tão importante. Você que tocou logo no início, Ferdinando, num ponto que depois vai estar presente na novena, a questão, esse termo até hoje não colou muito bem, não pegou, mas está aí, leigo e leiga, né? A gente gostaria de usar essa palavra para dizer batizado e batizada. Bendita a interpretação que eu não sei onde que nasceu, que leigo não sabe nada, né? E a palavra leigo para a igreja, para nós cristãos, significa assim, olha, você exerce o sacerdócio batismal. A gente foca às vezes no sacerdócio ministerial, esta herança inigualável da igreja, né? Deixada por Cristo, mas o Cristo também, digamos, ele vai chamar para quem está ao lado dele, exatamente o leigo. Vai chamar o Pedro, né? Todos. Exatamente, Essa vocação, então, que a gente tem que lembrar, olha, você é leigo, por quê? O que quer dizer isso? Você é sacerdócio, seu sacerdócio batismal que você vai exercer na sua comunidade, naquele ministério. Em Abaeté, onde a gente fez a ação missionária agora, esses dias, é interessante que o povo percebeu, porque eu usei esse termo, sacerdócio batismal, dentro do assunto que a gente estava conversando o dia todo com mais de 120 pessoas lá, né? Exatamente isto, olha. E a pessoa percebendo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu sou sacerdote. Como a vocação da família, pai é sacerdote, a mãe é sacerdotisa no lar, né? E assim por diante. Então, é fundamental a gente insistir que leigo não é um ignorante, é alguém chamado por Deus. Exatamente. Para ser sal, ser luz, ser fermento onde estiver. Eu acho que é importante a gente ter essa noção muito clara, gente. Eu sou leigo no assunto. Nós, quando usamos a palavra leigo, nós estamos falando exatamente daquele que é o mais comprometido, o mais entendido, o mais empenhado, é aquele católico que realmente é sacerdote, é profeta, é missionário, é atuante, é participante. É o que a gente pode dar de título mais bonito, muitas vezes, para um cristão, uma cristã, um pai de família, uma mãe de família, um jovem, uma jovem. Você é leigo dentro da igreja, ou seja, eu exerço o meu batismo com gosto, né? Eu sou missionário, eu sou vocacionado, eu sou sacerdote, né? E daí um direito muito grande que a gente tem que conquistar esse espaço muito maior, porque o que aconteceu na história da igreja é que o espaço foi sendo fechado pelo clero. É essa doença que o Papa sempre alerta, o clericalismo, né? Isso aqui é só nosso espaço, ninguém pode entrar. Isso tem que acabar, se Deus quiser, né, Ferdinando? Eu espero, né? E isso não diminui a dimensão do sacerdócio ministerial. Não. Ao contrário, exalta muito mais. É claro, não tem porquê, entende? Desde que o sacerdócio ministerial não queira ser uma hierarquia de poder. Pois é. Né? Mas uma hierarquia de serviço.
de quem está mais disposto a servir. Certamente esse aproxima mais de Jesus, né? Claro, né? Ou seja, que Jesus não fundou nenhuma hierarquia de poder absolutamente, né? Mas é importante, então, você que é leigo, você que é batizado, conquistar o seu espaço dentro da igreja. Não deixe que alguns que vão entrando aí no sacramento da ordem se exibam como sendo superiores. Isso não existe, não deve existir, aliás, dentro da Igreja de Jesus. Dentro dessa dimensão que estamos conversando, o tema da juventude, né, que vamos trazer também, é muito importante, porque a gente vai dizer, jovem, a impressão que eu tenho é que a primeira coisa que vem na cabeça é a questão da idade. E a novena quer lembrar que não é exatamente isso, né? Esta é uma fase da juventude, né? Aquela idade dos 18 aos 29 anos, tal, ser chamado de jovem. Sim. Jovem é missão, né? Isto que vai focar para nós exatamente, e é o que a Jornada Mundial da Juventude, o Papa exaltou muito bem, enquanto eu entendo, compreendi nesse sentido, jovem é missão. Né? Jovem é ser missão. O Papa vai dizer uma coisa tão bonita, eu estou pouco ligando se você está com tatuagem ou não está, se você está usando brinquinho ou não está, eu estou olhando para você como você é filho de Deus e alguém que pode fazer tantas coisas boas. Né? Então, esses estereótipos, né, que são as modas que passam, que a juventude entra com muita facilidade, eu digo sempre, o jovem, ele se liberta do pai e da mãe para poder obedecer a muitos outros que comandam a vida dele, a começar da moda, né? Mas é muito importante perceber que isso, a casca pouco importa, né? Quando a gente olha no coração da pessoa e percebe que ela tem um dom lá dentro dela, né? E que esse dom ela gosta de partilhar, esse dom ela doa. Então, o jovem entusiasmado que tem o coração ardente, o coração jovem, né? Ele é capaz de tantas coisas, independentemente dessa casca externa pela qual a gente diz se é bom, é mal, sei lá, são certas coisas que hoje para nós não vale mais a pena fazer estereótipos, né? Até porque quase que de semana a semana estão mudando um pouco a moda e não vale a pena. Mas o Papa tocou muito forte e é impressionante que o Papa idoso, Fernando, quando ele senta, olha para os outros, começa a conversar com a gente, você esquece que você está ali diante de um idoso, já com limitações físicas, tudo, você esquece. De repente transparece uma juventude naquele velhinho que é fora do comum. E ele entusiasma. É muito belo isso, né? Para mim, eu acho que é São Francisco hoje aí. É na realidade que vivemos mesmo, né? Então, a nossa novena então vai levando em frente esse Maria, ensinai-nos, né? Ensinai-nos. Maria, ajudai-nos, ensinai-nos. É um pedido que vai ser ao longo de toda a novena. Ensinai-nos a ser leigos, ensinai-nos a ser família, ensinai-nos a sermos pastores, né? Acho que entramos aqui naquilo que já estamos conversando, essa renovação daquilo que antigamente era o ponto alto da igreja, a hierarquia da igreja, renovação, como dizia Padre Zirílio, um confrade meu já falecido, né? Ele sempre repetia uma coisa: Ulisses, Jesus deixou para nós o ministério, né? Que o imperador Constantino transformou em hierarquia de palácio. Olha a força dele, né? E isso com muita facilidade hoje, alguns deles gostam de transformar o altar em palco de auditório, né? Para fazer shows. Alguns se autoafirmam nas suas vestes, na sua pose, no seu exterior, mas aquele que dizia, Dom Carlinhos, velhinho já aqui, né? Falava assim, a tomara que todo sacerdote, quando colocasse a estola no peito, ele olhasse para essa estola como sendo aquela toalha com a qual Jesus se cingiu para lavar e enxugar os pés dos seus apóstolos. Ser sacerdote sem esquecer-se de ser diácono, né? Ou seja, sempre na dimensão do serviço. Eu digo sempre, a essência do padre, a essência do bispo, a essência do papa é o diaconato. Exatamente. É o serviço, a alegria de servir, né? Então. Mas assim, o que mais que Nossa Senhora, então, ela nos ensina, ou nós pedimos que ela nos ensine ao longo, em relação à vida consagrada, como que você vê o apelo que a novena faz
deste ano? Eu voltaria, talvez eu esteja um pouco fixo no pensamento assim da questão batismal, né? Sei. Porque a vida consagrada, a vida religiosa, nada mais é do que exaltar exatamente essa dimensão batismal, né? Ou seja, eu agora quero viver uma realidade que me aproxime o mais possível da pessoa de Cristo, no sentido do seguimento, né? E ser este sinal de que o reino vale a pena e de que o reino está presente entre nós. Eu não compreendo a vida consagrada fora dessa dimensão de ser sinal e presença do reino de Deus. Sei. Não a congregação religiosa enquanto uma... É importante que seja, mas não pode ficar presa a isso, né? A uma instituição com uma série de normas e regras, e aí está o caminho que vai se santificar. Sim, Deus tem seus caminhos, mas é claro também para nós que a santificação está nessa dimensão do serviço. Vida consagrada, ela tem sentido enquanto eu vivo profundamente o meu batismo e tomo a dimensão do servir. Do contrário, eu estou buscando algum apoio para viver, etc., e daí para frente, né? E volta, sabe, eu tenho visto que volta vida consagrada, eu vejo alguns movimentos que têm surgido, alguns grupos que surgiram ultimamente, como um jeito de escapar do mundo. Me proteger, né? Espiritualmente aqui eu não tenho problema, estou garantido, e nem sempre a dimensão de servir, ela está à frente dessa vocação, né? É mais de se autoproteger. Há um quê de autorreferência em algumas vocações de gente que quer sair, quer escapar de certos problemas familiares, sociais. Vou lá para algum desses grupos, desses movimentos. E você toca num ponto aí que é muito importante, entende? Essa dimensão de que, por isso que vocação não pode ser separada de missão. Uma menina que entra para ser carmelita, por exemplo, né? Como Santa Teresinha do Menino Jesus. É claro, entende? Que só tem sentido a vocação dela ali no mosteiro se o coração dela estiver sendo missionário fora, né? Intercedendo, pedindo pela igreja. Senão, é um egoísmo imenso, egoísmo espiritual, a gente chama. Eu acho assim, Deus pode até aproveitar de uma certa busca de comodidade, de segurança, e no processo todo Deus vai tocando profundamente, né? Sim. Eu acho que a gente pode perceber um pouquinho isso nas histórias de nossos colegas, na sua vocação. Mas se eu tenho uma ideia muito assim, aí é preciso perguntar, escuta, Deus me chama para isso? Acho que não, né? Então, essa disposição realmente enraizada no meu amor a Cristo e no amor ao povo. Sem amor ao povo, eu não tenho amor a Jesus. Sem amor a Jesus, eu não tenho amor ao povo. Para mim é muito claro este entrelaçamento. Eu não consigo entender de outra forma o Evangelho. Por isso que eu já, em pregações por aí, eu tenho dito, você quer um livro que te ensina a ser humano? Leia o Evangelho. Me ensina a ser gente. E é tão profundamente, é tão profundo este ensinamento e tão humano esse Evangelho, que é a palavra divina, a palavra de Jesus para nós. Eu não consigo entender vida consagrada, vida, vocação, sem essa dimensão, né? E a dimensão que realmente está longe de nós e está dentro de nós. Este humanizar-se, né? Esse tornar-se humano como Jesus foi humano. Pois é. Né? É alguma coisa que não é tão distante da gente, é o sonho que a gente tem para todo ser humano, e é essa vocação fundamental, né? E lembrando sempre, minha gente, que quando o Padre Ferdinando fala em vocação batismal, nunca esqueça que o batismo foi um sacramento que nunca esteve desligado da crisma e da Eucaristia. Sim. Né? Essa iniciação cristã não é que batizou a criança, não. Necessariamente forma um todo, né? O batismo, a crisma, a Eucaristia, essa marca de Deus como meu Pai, nosso Pai, de Deus como espírito de amor e de união, e de Deus como alimento, força para a gente enfrentar o sacrifício da vida, que é a Eucaristia, né?
É tão importante perceber que esses três são o tripé da nossa vida espiritual, né? É assim que a gente se mantém em pé como gente e como cristão, é com esse tripé que é o batismo, a crisma e a eucaristia, né? E mais uma vez, Nossa Senhora nos ensina que isso não é moda social, não é evento familiar, isso é celebração com Deus, é conexão com Deus, né? É esse link que a gente tem que fazer todo dia, senão a nossa imagem se desfaz diante de Deus, diante das pessoas totalmente. Então, na nossa novena, então, no final, a gente vai pensando vida consagrada, vida ministerial de bispos, sacerdotes, diáconos, permanentes, né? E vida de leigos, mas leigo com L bem grande, viu? Então, é aquele que está por dentro, aquele que participa, né? E, ao mesmo tempo, então, colocando a figura de Maria. Eu acho que é tão importante, né, Pedro, essa figura de Maria. Eu acho que tirando Maria da igreja, meu Deus do céu, nós não temos um modelo que pudesse preencher tudo aquilo que a gente sonha. Jesus que me perdoe, mas fica muito chato a igreja sem Nossa Senhora. Nesse sentido, né, ela preenche, ela me aproxima de seu filho. Esta imagem é tão bela, toda a história mariológica, né, toda a mariologia, acho que foca exatamente isso, né? Maria é aquela que, como a imagem de Nossa Senhora, continua transparecendo a simplicidade. Tão grande e tão simples, né? Me aproxima seu filho Jesus. Maria não pode faltar, momento algum. Eu fico imaginando sempre aquilo que foi para nós a história de Maria. Você nunca se esqueça que ela tinha consciência que aquele bebê nos braços dela tinha vindo de Deus. O bebê ainda não tinha consciência, não sabia. Ela foi ensinando para aquela criança, crescendo devagarinho, entende? Fazendo que ele percebesse a grande catequista do próprio Jesus, né? Então, Nossa Senhora foi aquela que, como instrumento de Deus, ela foi fazendo com que seu filho gradativamente crescesse, percebesse, tomasse consciência de que a sua origem não era José, não era somente Maria, mas sua origem vinha do Pai, vinha de Deus, né? E cumpriu a sua missão. E Nossa Senhora foi a maior estimuladora desse filho. Eu me recordo bem ali em Caná, quando Jesus fala para ela, mãe, não chegou a hora ainda. Ela fala, chegou sim, senhor. Chegou sim, senhor. Você já é estimuladora. E ela continua estimulando. Então, tirar Maria da revelação divina, tirar Maria da nossa relação com Deus, errar de Jesus. Eu acho que, de repente, você vai pegar um outro sujeito com o nome de Jesus, mas não é aquele filho de Maria. Exatamente. Isso é importante. Então, ensinai-nos, entenda, a encontrar o verdadeiro Jesus, é no final que essa novena pede. Por isso que a novena sempre termina com a bênção do Santíssimo, lembrando a referência é Jesus Cristo, é a referência maior, não é Nossa Senhora. Tá aí, Padre Ferdinando, o que mais que você achou de bonito dessa novena aí, que você pode nos alertar para a gente rezar bem esses 9 dias da festa da padroeira? Primeiro, a profundidade de cada tema, né? Para a nossa vivência cristã nesse compromisso, né? E eu acho, e a novena quer mostrar para nós esta igreja ministerial. Sim. Uma igreja que está aí para servir e, ao mesmo tempo, ela é sinal vivo, é sacramento do reino de Deus, né? Sim. Eu confesso que ao redacionar da incumbência que recebi, eu me senti bem fazendo, desenvolvendo toda essa temática de cada dia. Por quê? Porque, no fundo, eu tinha que refletir para mim mesmo, né? Antes de escrever. Então, acabei por crescer. Então, acho que a novena ela é uma riqueza para toda a igreja do Brasil e alguns que fora do Brasil também celebram essa novena, bem sabemos. Então é importante a gente agradecido ao Ferdi, porque ele que trabalha na redação final aqui, mesmo acolhendo sugestões que vêm de cá e de lá, mas no final a gente agradece de coração, Padre Ferdinando, esse trabalho que você fez. E não esqueça, a novena de Nossa Senhora é um tempo intensivo de evangelização, viu? A gente vai escutando de Maria as lições que ela nos dá, a gente vai se evangelizando, a gente vai crescendo como leigo e leiga missionária, como ministro e ministra de Deus. Esse crescimento se faz através da evangelização.
E o grande tema continua sendo esse, minha gente. Vocação é graça e missão. Vocação é graça e missão. Então, corações ardentes, pesa caminho, façamos da nossa existência algo de bonito, algo que dá gosto ao Pai que nos criou e algo também que preenche o nosso próprio ser, porque percebemos que valeu a pena a gente ter nascido, valeu a pena a gente estar vivendo, valeu a pena a gente fazer a caminhada da nossa existência. No final, é Deus que nos dará o abraço final e nos dará a vida eterna. Ferdinando, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. E obrigado a você, fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida, que ela nos abençoe hoje e sempre nos ajude a fazer uma bela novena e uma lindíssima festa de Nossa Senhora Aparecida deste ano de 2023. Estamos para entrar no clima da festa da padroeira de 2023 e vamos ter um tema muito bonito que é Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. E a gente quer convidar você então para que junto com a Academia Marial de Aparecida você participe da terceira semana bíblico-mariológica que vamos realizar online, não é mesmo? Exatamente com esse tema, com Maria, vivendo a vocação como graça e missão. A gente vai aprofundar isso aí antes de poder celebrar a nossa novena e festa da padroeira. E essa semana vai acontecer de 12 a 15 de setembro deste ano. 12 a 15 de setembro. Normalmente nós fazemos sempre na parte da noite, a partir das 19h30. Você pode acompanhar através do site do A12 essa beleza dessa semana. Então já marca para você aí o site a12.com/Semana Mariológica. Faça a sua inscrição, tá bom? É online, é gratuito e você vai poder participar de forma muito ativa, até dialogando com os conferencistas que a gente convidou para esta semana. Contamos com a sua presença, tá bom? Faça a sua inscrição, participe, prepare o seu coração para uma bonita festa da padroeira do Brasil.